todo o tempo, nós encontraremos episódios de homens e mulheres de Deus sendo profundamente marcados, experiências tremendas, experiências marcantes. Entretanto, nós não encontraremos na Bíblia um desafio colocado com essas palavras, exatamente com essas palavras, para que nós venhamos buscar experiências com Deus, para que nós venhamos querer viver experiências com Deus. Nós encontraremos algumas vezes a expressão andar com Deus, como por exemplo, Enoque andava com Deus. E esse andar com Deus quer dizer exatamente isso. Era um homem de Deus que tinha constantes experiências com o Senhor. Noé, a Bíblia diz que era um homem justo e perfeito, e andava com Deus. Em algumas vezes também encontraremos a expressão dizendo acerca de alguém, que aquele alguém é um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, ou ainda um homem segundo o coração de Deus. E tudo isso tem a ver com uma vida marcada por experiências com Deus. Nós também encontraremos convites desafiadores e também incentivadores na Bíblia Sagrada, como por exemplo, na visão de Ezequiel acerca do vale, acerca do rio, onde um homem com um cordel de media 1000 côvados e convidava ao profeta a vir 1000 côvados além. E esse convite é um convite para todo o povo de Deus a andar 1000 côvados além, a não ficar apenas na dimensão do rio, onde as águas só molham os pés, a avançar para águas mais fundas. Em outras palavras, a viver experiências com Deus. Nós encontraremos textos na Bíblia nos convidando a conhecermos e prosseguirmos em conhecer o Senhor. Nós encontraremos textos nos desafiando a sermos cheios do Espírito Santo. Tudo isso está diretamente ligado a vivermos experiências com Deus. Experiências com Deus, elas dão sentido à nossa caminhada, irmãos. Sobretudo, elas dão sentido à nossa caminhada com Ele. E eu destaco isso porque, na verdade, é assim em todos os relacionamentos. Eles só ganham sentido, os relacionamentos, a partir das experiências que são vivenciadas. Se eu usar, por exemplo, meu casamento como um exemplo, a intensidade e a força da aliança que existe entre eu e ela está fundamentada nas experiências que nós vivemos juntos. Algumas dessas experiências extremamente difíceis, eu diria que até dolorosas, experiências de
limitações financeiras, de privações, de lutas na área da saúde, outras de muitas alegrias, de conquistas. São essas histórias vivenciadas juntos que vão fortalecendo a nossa aliança. Se nós usarmos aqui esse mesmo caso de um relacionamento entre duas pessoas, um casal que começou a namorar, por exemplo, nesta última semana, eles ainda não têm experiências nenhuma juntos, e a relação deles é extremamente frágil. Não dá para dizer em que vai dar aquela relação no início, porque ela não tem bases que fundamentam aquela aliança. Tudo ainda é muito recente, tudo ainda é muito frágil, pouco fundamentado. E se você está entendendo, não ter experiências com Deus nos coloca no nível de um casal de namorados que começou a namorar e não tem histórias para contar. Não passaram desafios juntos. Não conquistaram coisas juntos. Não tem ainda tantas experiências assim. Quem dá sentido verdadeiro a uma caminhada e a uma aliança são as experiências que nos fazem dizer assim: eu sei em quem eu tenho crido. Sabe por quê? Porque eu já vivi muita história com Ele. É por isso que alguém pode falar algo dessa natureza. O meu Redentor vive. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. E não viu esses olhos aqui de Jó, não viam o Senhor personificado, mas ele falava de algo daqui de dentro. As experiências, irmãos, elas fortalecem a aliança. E eu, com tudo isso, digo, sem nenhum temor, nós precisamos viver experiências com Deus. Amém? Há muitas pessoas que, se forem contar o que têm de experiência com Deus, a única coisa que terão para falar são das coisas que acontecem durante o culto. Mas as experiências com Deus precisam ir além do momento do culto. Elas precisam marcar a nossa vida. E falando sobre as experiências, vale dizer que se Deus quiser, por iniciativa própria, que qualquer pessoa tenha uma experiência com Ele, pelo menos em primeira instância, não é? A única regra necessária é o querer de Deus. A única regra necessária é o querer de Deus. Se Deus quiser. Agora, se nós quisermos viver experiências com Deus, alguns fundamentos são necessários. E é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite. Sobre 3 fundamentos necessários para nós vivermos experiências com Deus. 3 coisas que nós precisamos ter se queremos viver experiências com Deus. Amém? O primeiro desses fundamentos é ter um coração sensível
a voz de Deus. E entenda, quando eu digo aqui a voz de Deus, eu não estou limitando esse falar apenas a Deus na pessoa do Pai. E eu não quero aqui entrar em profundidade nisso, irmãos. Mas o Pai é uma pessoa, o Filho é uma outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. Nós cremos nisso porque a Bíblia nos fala disso. E em essência, eles são apenas um. A essência é a mesma. Já expliquei de uma forma simples isso. É como se nós tivéssemos aqui 3 copos de água. São 3 copos de água. Mas tudo que compõe a essência desses copos é água. É da mesma fonte. E eu destaco isso porque Deus, na pessoa do Espírito Santo, nosso Consolador, o nosso guia, aquele que está aqui, irmãos, assim como Jesus esteve para os discípulos e os apóstolos que caminharam com Jesus, assim como Jesus foi para eles, o Espírito Santo é para nós. O Espírito Santo que permanecerá conosco até o dia do arrebatamento da igreja. Com esse papel tão fantástico de abençoador nas nossas vidas. Ele, eu diria para os irmãos de errar, é quem nos fala conosco. E a questão é, nós damos ouvido à voz do Espírito? Porque há um dificultador aí nessa questão. Jesus estava aqui em carne, e o Espírito Santo não está aqui em carne. E diz a Bíblia que nós somos templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. E Ele fala conosco, irmãos. Aqui dentro de nós. O homem sabe que Deus fala com ele, dentro dele, e não é de hoje. E eu estava lá pensando e orando, e eu me lembrei. Quando eu era criança, o desenho do Mickey, da Walt Disney, trazia um episódio lá com o Pluto, o cachorro do Mickey, não é? E volta e meia aparecia um anjinho e um capetinha falando com o Pluto. O homem sabe que Deus fala, mas a reflexão da inteligência começa a nos dizer também o seguinte, que na verdade não é bem um anjinho e um capetinha que estão falando. Nada mais é do que o diálogo que acontece entre eu e eu mesmo, que está aqui se passando pela minha mente. E o pior, entenda, porque eu quero que você entenda sobre Deus falar conosco, irmãos. Porque se nós quisermos viver experiências com Deus, nós teremos que ter um coração sensível à voz de Deus.
Caso contrário, Deus falará. E nós não faremos absolutamente nada. Talvez diremos para nós mesmos: isso é coisa da minha cabeça. O problema é que, de fato, eu converso comigo mesmo. Existe isso mesmo. Então, procurando entender um pouco disso aqui melhor, imagine o seguinte: que quando eu falo comigo mesmo, o que pode estar acontecendo é, em primeiro lugar, o diálogo da minha razão contra as minhas inclinações. Eu vou explicar isso mais detalhado para os irmãos. Em segundo lugar, pode estar acontecendo o diálogo da minha razão com as influências da sociedade em que eu estou inserido. Em terceiro lugar, pode estar acontecendo uma fala dentro de nós, que é uma dessas outras duas aí, só que não influenciado agora pela sociedade como um todo, e sim influenciado pela religião. E eu pense que Deus está falando comigo, quando na verdade não é Deus. É mesmo a influência da religião que opera sobre mim. E por fim, em quarto lugar, existe sim a ação onde Deus fala conosco. E Deus pode falar conosco de inúmeras formas. Inúmeras formas. Deus fala conosco quando nós lemos a palavra. Para os que creem, e eu vou voltar a dizer isso, isso aqui, irmãos, é a palavra de Deus. Amém? Deus fala conosco através de algo que nós vemos, de um episódio que nós vemos. Eu vivi uma experiência linda dessa. Nós estávamos chegando de um culto. E eu morava no conjunto de apartamentos ali do Amélia Torres. E quando nós estávamos chegando, eu estacionei o carro. E da garagem para o prédio, quando nós estávamos caminhando, estávamos eu, a Shirley e mais 2 irmãos que não são daqui de Minas. Nós olhamos para os céus, o céu estava lindo, sabe? A lua cheia. E havia, eu acredito que é um fenômeno da natureza, no entorno da lua, um círculo formado por nuvens, à noite, irmãos. Só que naquele momento, Deus falou conosco através daquilo. Eu nunca vi aquela imagem no céu, mas aquele dia de fato havia um círculo no entorno da nuvem, da lua. Esse eu já procurei pesquisando sobre o assunto. É um fenômeno que acontece mesmo de vez em quando, da nuvem formar um círculo no entorno da... A nuvem está aqui, né, na nossa dimensão. A lua está longe de nós, mas tem um fenômeno lá por causa de partículas luminosas. E aí eu já vi isso acontecendo, procurando, pesquisando. Porém, perto dessa nuvem que estava ao redor da lua, havia uma outra nuvem. E a nuvem às vezes forma coisas, não é? Pois tinha uma mão. Olha, irmãos, era uma coisa tão fenomenal que era o formato da mão esquerda. Porque a mão direita, o dedão vai estar desse lado direito. E na mão esquerda, o dedão está do lado esquerdo.
era nítido, linda, a mão esquerda. E um de nós ali foi impactado por uma palavra de Deus, e esse irmão compartilhou com todos nós. Nós olhando ali sozinhos à noite, era muito tarde, já não sei que horas era, meia-noite, 1h da manhã ou mais um pouco. Ele disse: olha, Deus falou algo precioso comigo aqui. Olhando para aquele círculo, está falando comigo que tem uma aliança conosco. E é uma aliança de casamento. Por isso, nós estamos vendo ali aquela mão esquerda. Quem não crer, dirá assim: bobagem. Eu vou falar mais à frente aqui sobre a fé. Só vamos ouvir a voz de Deus se tivermos um coração sensível à voz dele. E eu tenho mesmo uma aliança com Deus de casamento. Eu, como igreja, sou noiva ainda de Cristo. Nós, quando nos noivamos, colocamos a aliança na mão direita. Mas o compromisso do meu coração com o Senhor já é esse da mão esquerda. Eu espero que seja o seu também. Deus fala conosco de inúmeras formas. Fala conosco durante uma pregação. Fala conosco quando estamos orando. Fala conosco, inclusive, irmãos, olha, audivelmente. Deus fala de muitas formas. Então, só para ficar bem claro isso, por exemplo, irmãos, quem promove o diálogo na nossa mente, por exemplo, sobre jogar ou não jogar o lixo na calçada, no chão. Algo que tem me incomodado tanto é ver as pessoas, eu estou dirigindo e a pessoa no carro da frente joga algo pela janela. Pessoas que têm algum grau de instrução, viu? Já vi pessoas que eu conheço. Já falei sobre isso aqui no culto. Chegar ali do lado de fora, na minha frente, o irmão jogou um negócio no chão. Falei: acabei de pregar. Aí a pessoa ia lá e pegar o lixo e vir jogar no lixo. Quando isso ocorre, irmãos, eu estou dizendo que quando ocorre um diálogo assim, nossa, esse papel está me incomodando, por exemplo, não é? Tirei ali um bombom, comi, fiquei com aquele papel, e a embalagem na minha mão está me incomodando. E aí eu falo: vou jogar no chão. Não, mas não posso jogar no chão. Isso aqui, quando chover, a água vai levar, vai acabar lá no rio, por exemplo, e não é legal, eu não posso jogar. Não, eu vou ficar com esse papel incomodando minha mão. Quem tá discutindo aí dentro de nós, irmãos? É o Senhor? Não. Esse diálogo é um diálogo entre eu e eu mesmo. A minha razão debatendo com uma inclinação minha, um impulso meu de jogar aquele papel, de me ver livre de um lixo. Esse é o impulso. E a razão está dizendo: ok, você pode respeitar o impulso, mas quando você encontrar uma lixeira, e aí você joga lá dentro dela, não é? Essa é uma fala que parte de mim, eu mesmo, não é? A outra fala que eu disse lá, ela tem a ver com a influência da sociedade. Reprovação social. Os irmãos terem um exemplo, digamos que a sociedade não aprove mais um determinado tipo de roupa. As calças boca de sino, não é? Ah, meu Deus, eu estou por fora da moda. Agora a moda voltou. A moda é uma piada. Deixa a calça boca de sino para fora. Me fala uma coisa da moda que não se usa. Que não se usa hoje. Todo mundo ia reprovar. Ombreira, boa. Essa, quando eu era garoto, todo mundo usava, não é?
os blazer assim com a espuma aqui sobre o ombro, a ombreira. Pois bem, um dia isso foi aprovado pela sociedade, pois hoje, se você tiver um blazer bonito, com ombreiras, haverá um diálogo lá dentro da sua mente, dizendo, mas eu não posso usar isso aqui, isso é ridículo. Quem disse para você que é ridículo? A sociedade disse. E quem vive nos moldes da sociedade sofre nesse momento aí. Eu estou falando de uma coisa pura, tranquila, mas sofre, porque fala, não, mas isso aqui está fora de moda. E quem falou? Quem falou foi a sociedade. Quem dita a moda. Essa discussão dentro de nós, esse diálogo, é um diálogo da nossa mente conosco mesmo, porém, sob forte influência da sociedade. O outro que eu trouxe aqui é quando há uma influência da religião. Darei um exemplo. Tira o mérito da questão. Comer carne na sexta-feira da paixão. Conversei com uma pessoa perguntando a ele como Feira da Paixão, era um engenheiro, uma pessoa instruída. E ele falou, não como não, de jeito nenhum. Ok, por quê? Não como, porque desde criança eu não como. Na minha casa ninguém come. Eu entendi isso, essa parte aí. Mas por quê? Eu quero saber o porquê. Ele falou, não me faça essas perguntas. Não, eu não como porque eu não como e pronto, acabou. Não é? E se ele colocasse carne em seu prato? Nós estávamos na empresa e na empresa tinha a alternativa de comer carne. Ele se condenaria. Mas entenda, condenado por quem? Pela sua própria mente, sob influência da religião. Por que fazer ou não fazer? Quem está conversando aqui dentro de mim? Existe uma outra questão que eu não posso me aprofundar nela aqui. Essa é extremamente refinada. É o diálogo que existe da razão acerca dos valores morais. E aqui, irmãos, não é nem a religião, nem é a sociedade, nem é Deus, e nem sou exatamente eu mesmo apenas. É algo maior, é a moral. Só que isso é tão complicado e tão refinado que eu asseguro para os irmãos, 99,9% da sociedade não consegue acessar esse nível, essa dimensão de diálogo interno. O diálogo da moral, a ação pela boa vontade. Coisas de Immanuel Kant. Não dá para entrar nesse território que ele não é quem vai ficar falando conosco, acredite em mim. Então veja só, irmãos, quantas variáveis. A minha cabeça fala, a influência da religião faz a minha cabeça falar, a influência social faz a minha cabeça falar. Tem um tanto de coisa que faz um diálogo acontecer aqui dentro. E quando Deus fala, eu sei se é Deus ou se não é? Eu volto a repetir o que eu disse. Inegavelmente, ouvir a voz de Deus exige um coração sensível. Leia comigo aí na sua Bíblia, versículo 1 do capítulo 12 de Gênesis. O texto sagrado diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra
que te mostrarei. Irmãos, essa palavra não era nada conveniente. Sai da sua zona de conforto. E eu quero destacar algumas coisas aqui. Entenda, quando Deus falou isso aqui com Abrão, não tinha Bíblia. Não tinha Bíblia não, irmãos. Nem este livro de Gênesis, nem até o capítulo 11 existia. Não tinha culto. Não tinha igreja. Deus também não apareceu para ele assim, ó, tchum. Abraão, naquele momento ainda, Abrão, sai da tua... Não. Aqui só nos conta que Deus falou com ele. Algo fora de um... Entenda, tem igrejas, irmãos, que todo culto tem profecia. As pessoas já vão para lá com a expectativa de ouvir algo de Deus assim. Pode ser que não seja de Deus, eu estou explicando aqui para os irmãos esse tempo todo, para os irmãos entenderem que tantas coisas falam na nossa cabeça. Mas já existe essa expectativa. Abraão não tinha essa expectativa aqui não, irmãos. Deus numa hora virou e falou com ele. Mas ele tinha um coração sensível e ele ouviu. A direção de Deus não era lá tão legal assim. Sai da tua terra. Eu vou sair, Senhor. Para onde? Sai, Abraão. É para uma terra. Eu ainda te mostrarei. Hein? Irmãos, dá para imaginar isso? Ele ouviu porque tinha um coração sensível à voz de Deus. E nós, irmãos, e nós que temos a Bíblia, temos o culto, temos a pregação da palavra, temos o louvor, temos a igreja, temos uma rotina. Se nós parássemos aqui agora para fazer uma pesquisa bem verdadeira, e cada um de nós aqui tivesse em suas mãos uma prancheta, e eu dissesse assim, coloque aí número 1 e escreva agora o que Deus falou com você neste mês, ou o que Ele falou com você neste ano. Escreva aí. Nós temos ouvido a voz de Deus, irmãos. Eu quero te dizer uma coisa: o Senhor fala, e Ele tem falado. A questão é, nós temos ouvido? Temos experiências com Deus? Talvez a resposta de muitos seja não. E aqui eu quero te dizer, há um caminho para nós aguçarmos a sensibilidade do nosso coração. Talvez para Abrão não tinha, mas para nós temos. Para Abrão tinha uma coisa, só tinha uma coisa que aguçava a sensibilidade do coração de Abrão. Sabe o que era, irmãos? As histórias que ele ouvia. Abrão ouvia histórias de Adão. E nas histórias de Adão, o Senhor encontrava-se com Adão todos os dias, na viração do dia, e caminhava com Adão pelo jardim. Ele já havia ouvido essas histórias. As histórias de Noé.
que ouviu a voz de Deus, o chamando para uma coisa extremamente improvável, eu diria que quase que louca. Construir um navio, que eu acho que nem nunca havia acontecido uma construção de uma embarcação tão grande quanto aquela naquele tempo, num lugar que nem era litoral. Imagina. E ele fazer aquilo, e ele obedeceu, e ficou sendo motivo de chacota durante 100 anos. 100 anos. O doido do Noé. Mas o que Deus havia dito para ele se cumpriu, e as águas do dilúvio vieram. Abraão tinha essas histórias, e isso é o que aguçava a sensibilidade do coração dele. Eu queria falar para mim e para você aqui, o que eu posso fazer para que meu coração fique mais sensível à voz de Deus? Algumas coisas nós podemos fazer. Por exemplo, se nós quisermos ter um coração sensível à voz de Deus, nós precisamos, irmãos, conhecer esse livro. Amém? Primeiro contato que alguém, eu quero ter experiências de ouvir a voz de Deus. Então a primeira coisa que eu preciso recomendar a você é: leia a Bíblia, conheça a Bíblia, saiba falar da Bíblia, assim, olha, de Gênesis até Apocalipse, conheça, porque o que está escrito aqui não é outra coisa senão a palavra de Deus. Amém? Essa é uma ação poderosa para fazer com que o nosso coração esteja sensível à voz do Senhor. Outra coisa que nós podemos fazer, irmãos, é andar com quem tem experiências com Deus. Quem ensinou isso para nós foi o próprio Senhor Jesus. E ele chamou isso de discipulado, um exercício. Se nós andarmos com quem fala muito palavrão, provavelmente vamos falar palavrão. Se andarmos com quem fala muito sobre futebol, nós vamos ficar bons no assunto, afiados no assunto, conhecedores de tudo que acontece nesse universo. Mas se nós andarmos com alguém que ouve a voz de Deus, irmãos, nós vamos aprender com essa pessoa. Quer um caso na Bíblia? Ana, ela fez um voto ao Senhor de que se ela tivesse um filho, ela levaria esse menino e entregaria esse menino para viver a vida dele consagrada ao Senhor, servindo ao Senhor. E nasceu um menino, Samuel. E ela leva ele e deixa ele aos cuidados de Eli. E um dia esse menino estava dormindo, e ele ouviu Eli chamando ele: Samuel. E ele foi até lá. E Eli disse para ele: não, eu estou dormindo, meu filho, eu não te chamei não. Ah, o senhor me desculpa. Então vai dormir. Tá bom. Daqui a pouco ele escuta de novo: Samuel, Samuel. E ele vai até lá de novo. O senhor me chamou agora? Não, já te falei, meu filho, que eu não te chamei. Volta lá, vá dormir. Daqui a pouco ele escutou de novo, irmãos, uma voz bem humana. E devia ser até meio parecido com a de Eli mesmo. Para ele ficar confundindo assim. Samuel, estou te chamando, Samuel. Ai, meu Deus, agora ele chamou. Agora o senhor me chamou, né? Meu filho, você está ouvindo mesmo alguém te chamando? Eu estou ouvindo. Eli, apesar do final de vida dele, irmãos, ele sabia. Você está ouvindo mesmo? Alguém te chamando? Estou, ele.
Então, meu filho, aqui, olha, a próxima vez você vai fazer... Olha, irmão, se ele não anda com alguém que sabe, como é que ele ia aprender? Hein? A próxima vez, você vai fazer o seguinte: quando você ouvir a voz dizendo Samuel, falando seu nome, você vai responder para ele assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Procura andar com alguém, irmão, que tem mais experiência com você. Eu disse para Mariana agora é vizinha de Linda. Mariana, aproveite a oportunidade e ande com a pastora Linda, porque você vai aprender muita coisa. Isso vai fazer com que seu coração se torne mais sensível à voz de Deus. Amém, irmãos? Quem nos ensinou isso foi o próprio Senhor Jesus. Leia a Bíblia, ande com alguém que tem vida com Deus. A pastora Linda, por sua vez, sabe o que ela deu uma alavancada tão grande na vida espiritual dela? Porque lá no começo da história, ela começou a andar com a pastora Ângela. E é assim mesmo esse processo. Elias tinha lá o moço dele, chamava Eliseu. Se tornou um profeta renomado em todo o povo de Israel. A partir dessas ações aqui, irmãos, eu posso fazer algumas perguntas. Aconteceu um diálogo aqui na minha cabeça e eu não estou sabendo se é Deus que falou comigo ou não. Uma coisa que eu posso perguntar, sabe o que é? Está escrito? Está escrito na palavra? Ou está em conformidade com a palavra? Porque, se alguma coisa vier na sua cabeça e você achar que é Deus e estiver contrariando a palavra de Deus, eu quero te assegurar, não é Deus, é a sua cabeça mesmo. E tem muita gente, viu, irmãos, fazendo coisas dizendo que foi Deus. As pessoas falam assim, eu vou consagrar fulano porque foi Deus que me direcionou, quando Deus não tinha direcionado coisa nenhuma. Eu vou mudar de igreja, que foi Deus que me falou, quando não foi Deus coisa nenhuma. Irmãos, esse diálogo é fácil. Chega uma pessoa para caminhar no nosso meio, se ela falar para mim que foi Deus que mandou ela vir para cá, eu vou apertar ela demais. Nossa, vocês não têm nem ideia. Vou, porque não foi Deus, irmão. Eu já tenho 99% de certeza, antes da conversa, que não foi Deus coisa nenhuma. Foi o coração da própria pessoa que ficou decepcionado com alguma questão de lá e falou, eu não vou ficar aqui. E chegou aqui, olhou, falou, eu gostei desse pessoal. E aí a pessoa talvez diz assim, não foi Deus. Inclusive é mais fácil falar que foi Deus, que aí eu já elimino, não é? Uma série de questionamentos. Foi Deus. Agora, muitas coisas Deus fala conosco que nós não damos ouvido. Até porque muitas vezes Deus fala coisas que contraria desejos pessoais do nosso coração. Mas se a resposta for sim, isso aqui está em conformidade com as Sagradas Escrituras, então você já deu um passo gigantesco na direção de saber que aquela ali deve mesmo ser uma palavra de Deus. Amém? Primeiro fundamento, se eu quero viver experiências com Deus, irmãos, é ter um coração sensível à voz do Senhor. Amém? Segunda coisa, segundo fundamento que eu quero apresentar aqui para os irmãos é estar disponível. Ainda na introdução eu havia dito que, se Deus quiser, por iniciativa dele,
que nós tenhamos uma experiência com Ele, nós até teremos, pelo menos em primeira instância. E por que eu disse isso em primeira instância? Porque depois de Deus ter falado, dependerá de nós acatar ou não, dar ouvido ou não, estar disponível ou não. Eu conheço um testemunho que eu não sei se é verdadeiro, de uma jovem que sentiu-se vocacionada por Deus. Deus chamou ela e falou: eu quero te usar na obra de evangelização, em missões. E ela, muito entusiasmada, falou com o Senhor que iria. Porém, naquele mesmo período, ela foi aprovada na faculdade. E ela orou e disse ao Senhor, eu não sei se essa história de fato é verdadeira, mas eu conheço bem essa história. Ela disse ao Senhor: Senhor, eu quero pedir ao Senhor, deixa eu estudar. Eu vou me qualificar melhor, inclusive. Vou poder servir ao Senhor melhor, uma vez que estiver qualificada. E ela foi estudar. Lá no fim da faculdade dela, conheceu um rapaz muito bom, servo de Deus também. E aí ela decidiu se casar com ele. E eles se casaram. Ela falou com Deus: Senhor, deixa só eu viver esse início do meu relacionamento. Eu estou conversando agora com meu marido, para ele ir comigo, para fazer essa obra que o Senhor me chamou. E aí ela ficou grávida. E se você entendeu a história, a vida dela foi passando. E veio o filho, o segundo filho, o terceiro filho, e depois vieram outras prioridades. E lá na velhice, Deus falou com ela de novo. Quem contou isso foi o pastor Josué Arion, não é? Então, é verdade, Deus usou uma pessoa dessa vez. Obrigado, é isso mesmo. Deus usou uma pessoa para ir até aquela mulher e dizer para ela o seguinte: olha, Deus mandou vir aqui falar para a senhora que a senhora vai morrer. O seu tempo acabou. E tem mais de 400.000 pessoas perdidas, condenadas ao inferno, por causa da senhora ter priorizado outras coisas e não ter ouvido a voz de Deus. A disponibilidade, irmãos, ela é nossa. Nós seremos disponíveis ou não. Se Deus falar para mim ou para você: fulano, faça tal coisa, fazer ou não é decisão sua. E o problema é que, irmãos, as propostas de Deus, tem umas propostas de Deus que caem com muita graça, assim, sabe? Mas eu vou dizer para os irmãos, as propostas de Deus, eu diria que quase que na maioria das vezes, não são tão atrativas ao nosso coração quanto nós gostaríamos que fosse. Algumas são, viu? Algumas são bacanas. Quer um exemplo, irmãos? Creia quem quiser. Eu senti o Senhor me direcionando para viver uma experiência missionária, para servir Ele em outro lugar, em um outro país, passar 30 dias ali como um servo de Deus. O país caiu com muita graça no meu coração, porque é um país muito abastado, um país que tem um alto nível de segurança, um país que muita gente quer conhecer. Deus não falou para eu ir para o Sudão, lá na África. Deus falou para eu ir aos Estados Unidos. Foi bacana demais. Mas e se ele falar comigo: foi até bom você ter falado do Sudão, agora eu quero que você vá lá. Ei, irmãos, irei ou não?
essa disponibilidade é minha. Da mesma sorte que eu citei Abraão, agora eu citarei Isaías. Se você quiser, pode abrir sua Bíblia, no capítulo 6 de Isaías. E é curioso que você verá algo. Os textos bíblicos e os personagens bíblicos que eu citarei, as mesmas coisas valem para os três. Eu falarei aqui de 3 fundamentos. Os mesmos fundamentos valem para os 3. Veja você, Deus vira e fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, vá para um lugar. Para onde? Calma, vá andando aí, eu vou te mostrar. Ele ouviu, e ele fez? Fez. Teve disposição. Esse segundo texto nos fala de um homem que vivia uma vida privilegiada, irmãos. Isaías era de uma família nobre. Alguns dizem que ele era primo do rei. E Deus começa a falar com Isaías dos problemas do povo. Veja aí comigo, no capítulo 6, no versículo de número 8, o Senhor então diz a Isaías assim: depois disso, Isaías contando, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Deus já tinha falado dos problemas aqui. A quem enviarei? Isso é Deus falando com Isaías. Quem eu enviarei? Contou para Isaías um problema, irmãos. E perguntou para ele: quem há de ir por nós? Preciso de alguém disponível. Isaías podia bem ter falado assim: fulano de tal, Deus. Pense num homem bom, viu? Aquele ali, ó. A boca não era boa, entendeu? Mas Isaías, irmãos, ele respondeu para o Senhor assim, talvez com seu coração apertado, viu? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eu vou. A história de Abraão, irmãos, ela tem uma diferença com a história de Isaías, porque a história de Abraão é uma história boa. A história de Abraão é próspera. Ele saiu andando, Deus foi prosperando ele, viu? Abençoou ele até quando ele andou fazendo coisa errada. A história de Isaías também é boa. Ele já era de uma família nobre, mas o fim da história dele, a Bíblia não nos conta. Mas existe um livro apócrifo chamado Vida dos Profetas. E ele se alinha um pouco com o que está escrito na carta aos Hebreus. E lá diz, irmãos, em Hebreus, capítulo 11, versículo 37, que alguns que serviram ao Senhor morreram de várias formas. Entre essas formas trágicas, estava lá assim: alguns foram cerrados ao meio. E diz esse livro apócrifo que Manassés, um rei perverso, que governou sobre o povo de Deus, ele mandou que Isaías fosse cerrado ao meio. Mesmo assim, ele disse e sustentou aquela postura: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você já deve ter ouvido a história dos missionários moravianos, que foram chamados por Deus para pregar para os escravos. E era uma ilha onde aqueles escravos estavam. E se eles fossem para lá, eles não poderiam voltar mais, porque para ir para a ilha, eles teriam que voluntariamente se fazerem
escravos. E a história conta que o dono dos escravos ainda disse para eles: no caso de vocês, a passagem aqui da embarcação, vocês vão ter que pagar a viagem. Eles ainda pagaram a viagem para serem levados e feitos escravos. Você entende o que é isso? É eles se despedirem da família num choro terrível, dizendo assim: olha, nunca mais nós vamos nos ver aqui nessa terra, mas nós vamos nos ver lá na glória. Em Atos há um texto que fala sobre isso, que a minha vida, para mim, em nada seja por preciosa, senão fazer a vontade do Senhor. A disponibilidade, ela é uma chave, se nós queremos viver experiências com Deus. Eu entendo, porque muita gente que está dentro da igreja, a igreja que está espalhada pelo mundo afora, não vive experiências com Deus, por causa da disponibilidade. Essa palavra tem raiz na mesma palavra disposição, e significa estar em posição para servir. É o estado ou a situação para ser usado e para ser útil. Disposição exige renúncias. Para começar a andar com Deus, tem que ter renúncias. Tem que estar disposto a falar não para muita coisa. Mas, irmãos, vocês acham que o coração daqueles missionários moravianos, ou o coração de Isaías, ou o coração de Pedro, que quando foi morrer, segundo nos conta a tradição, pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de morrer como seu mestre Jesus? Você acha que para eles isso foi tristeza? Acha que foi? Triste fica quem não enxerga. Triste fica quem não vê o que eles viram. Estevão sendo apedrejado e glorificando ao Senhor, irmãos, enquanto era apedrejado. Por quê? Por causa da visão que ele estava tendo. Há privilégios maravilhosos para quem ouve a voz do Senhor e se disponibiliza para Ele. Privilégios na vida que está por vir, mas privilégios também nesta vida. Jesus respondendo disse assim: olha, em verdade eu vos digo que ninguém há que tenha deixado pai, casa, mãe, mulher, filhos, campos, por amor a mim, ou por amor do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, em irmãos, em irmãs, em mães, em filhos, em campos, em bens também, com perseguições. Apesar das perseguições, vai receber sim aqui também nessa terra e no século futuro a vida eterna. Posso dar um exemplo bem claro aqui entre nós, que nós pudemos presenciar bem recentemente, quando no aniversário da pastora Linda, não é? Que eu tenho certeza, apesar de não ter conhecido a pastora Linda lá no passado, não era uma mulher honrada por ninguém. Ninguém falaria dela com honra.
E ela abriu mão da vida toda que ela tinha lá. Mas hoje, irmãos, é honrado por todas as pessoas que conhecem ela. Todas. Tem uma vida de renúncias? Tem, de um tanto de coisa. Mas tem uma vida de bênção. Mas é muita bênção. Ai, irmão, se eu falar de mim mesmo, nossa, quantas bênçãos. Já contei aqui para os irmãos um dia que eu estava passando por uma luta, indo para casa, e o Espírito Santo falou comigo: você lembra da música? E eu lembrei. Eu comecei a cantar essa música e chorar sozinho, andando para casa. Eu não tinha dinheiro para pagar a passagem do ônibus, e eu vim a pé e comecei a cantar baixinho comigo mesmo: conte as bênçãos, conta quantas são recebidas das divinas mãos. Uma, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. E eu desabei a chorar, porque tinha luta, mas tinha tanta bênção. Tanta bênção. Eu quero dizer para você, vale a pena ser disponível para servir. Vale a pena dizer: Senhor, eis-me aqui. Vai ter que renunciar a muita coisa? Com certeza que vai, irmão. Mas vale a pena dizer: eis-me aqui, Senhor. É mesmo? Então me entrega isso. Entrega, irmão. Se Deus falar, pode entregar. Eu, para servir o Senhor, falei: Senhor, então me prova que é o Senhor mesmo. Faz uma coisa. Deixa esse carro passar só um pouquinho, né? Ele não se contém em ouvir o som para ele, tem que ouvir para nós. Vamos ouvir então, né? Eu pedi ao Senhor assim: então faz uma coisa, Senhor. Fecha as portas aqui de tudo para nós. Ou oração doida, irmãos. Irmãos, a empresa que eu trabalhava não renovou o contrato dela com o Grupo Camargo Corrêa. E eu vou dizer para os irmãos, se foi coincidência, pense numa coincidência. Porque a Shirley, que trabalhava numa empresa que continuou existindo, já há 10 anos de funcionário, uma funcionária ruim de mandar embora, tem acerto, tem um tanto de coisa para fazer, não era o salário mais top, não era o salário mais baixo, não era o funcionário ideal para mandar embora. Funcionária boa, chegaram lá e falaram: Shirley, nós vamos ter que te demitir. Não tinha causa, não. Não tinha crise, não estava quebrando, não tinha nada, não. Eu pedi ao Senhor que Ele fechasse as portas. Tipo assim, então só tira o trabalho nosso. Ah, é? Tranquilo demais. Vou tirar então. E nós fomos para Fortaleza, debaixo da palavra de Deus. Lá passamos, irmãos, na lixa. Lá nós comemos pão amassado, viu? Pelo diabo mesmo. Não é possível que pão ali, não foi Deus que amassou aquele pão para nós comermos. Muitas lutas, mas muitas bênçãos. Muitas bênçãos. Muitas bênçãos. Se você me perguntasse, você iria de novo? Eu iria. Eu iria. Mesmo se você soubesse, iria. Porque eu entendi que ter sido disponível lá só me abençoou. Só me abençoou. Terceiro e último fundamento, irmãos, que eu quero então destacar aqui, não é outro a não ser a fé. Eu não vou nem abrir o texto bíblico. A palavra de Deus nos diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus
Aquele que quer ter experiências com Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Não há como viver experiências com Deus sem crer. Aí você ouviu a voz. Entenda. Você ouviu a voz e começou a se fazer perguntas. Isso é influência da sociedade, tipo a tal ombreira? Há muitas influências da sociedade. Muitas. Há jovens, irmãos, no meio cristão, e são muitos, mas muitos, sem medo de errar. A maioria dos jovens hoje, no meio cristão, que namoram, tem relações sexuais no namoro. E aí criam justificativas espirituais, supostamente. E quem faz essa liberdade chegar no meio da igreja? A influência da sociedade, que diz que está tudo certo para o casal de namorados. Vou fazer de novo aquele teste que eu fiz aqui falando, está escrito? Não, não está escrito. Então está errado. Isso não é voz de Deus, coisa nenhuma. Que voz de Deus é essa? E aí, se Deus usa alguém e diz, olha, Deus manda falar para vocês que não façam isso que vocês estão fazendo. 2 dias depois, essa irmã desconfiou, esse irmão desconfiou de qualquer coisa e falar, não é Deus nada não, não é? Parece a piada do cara que estava quietinho num canto assim, não sei se você já ouviu. E ele quietinho, paradinho, alguém passou e falou, fulano, deixa eu quietinho. O que foi? Não. O que você está fazendo aí? Deixa eu quieto, me conta o que está acontecendo. Rapaz, é que me deu uma vontade de sair ali para fazer um evangelismo. E o que você está fazendo aí quietinho nesse canto? Esperando a vontade passar, não é? Tem gente que é mais ou menos assim, né? Deus vem e fala. E aí na hora há um incômodo, há uma coisa maravilhosa, mas aí eu vou para o cantinho, fico lá e espero aquela coisa maravilhosa passar para eu continuar vivendo no meu curso de vida normal, sem essas loucuras da fé, porque essas loucuras da fé são só para os que creem. Amém? A terceira personagem aqui que eu quero citar, irmãos, é Moisés. Falei que citaria 3 homens de Deus. Ambos, todos eles, foram sensíveis à voz de Deus. Todos eles foram disponíveis. Todos eles eram homens de fé. Abraão é chamado o pai da fé. Moisés tem uma vida que inspira a todos nós, porque Deus falou com ele uma coisa que era difícil demais. Ele já tinha fugido do Egito, porque ele havia um dia lá matado um soldado egípcio. Estava longe, mais longe, tranquilo,
formando a família dele. E Deus diz para ele: eu vou dizer para os irmãos, tá? A nossa cabeça vai viajar quando a gente lê o texto de Moisés. A sarça, irmãos, é uma árvore grande, né? E de repente aquela árvore começou a falar com ele. Tem que ter muita criatividade, né? Para imaginar, sei lá, uma boca se abrindo no meio da árvore, tipo as árvores do Senhor dos Anéis, é que tem as árvores, né? É tipo as árvores do Senhor dos Anéis. Não, eu acho que não foi assim aquela árvore, né? Eu acho que a voz veio ali daquela árvore. E aí, de repente, ele viu aquela árvore envolvida por um fogo. E uma voz que saía de lá. A maioria de nós, irmãos, sem medo de errar, correria. É claro. Hein, você sozinho. Eu fico imaginando alguns irmãos aqui bem corajosos, sozinhos, no meio do mato. Teve um irmão que contou, né? Teve um barulho lá fora, no quintal. E ele falou com a esposa dele assim: eu tenho que me segurar para não falar o nome. E ele falou assim: fulana, vai lá ver. Eu fico imaginando esse cara lá no meio do mato, irmãos. De repente, de uma árvore, ele escuta assim. O nome dele é Moisés. Ele escuta lá da árvore assim: Moisés, milhão, some. Como que um cara lá no meio do mato vai falar Moisés? Eu tô no meio. E eu detesto os filmes evangélicos que colocam a voz assim do além, né? Moisés. Não, irmão, não foi uma voz do além. Foi uma voz mesmo daqui, né? Tipo Samuel achou que era Eli. Moisés. Ai, e aí a árvore ainda pega fogo na hora? Misericórdia. Demônio, fantasma, assombração, podia valer tudo ali, né, naquele momento. Mas Moisés tinha um coração sensível. E ele entendeu que era Deus. Moshe, Moshe, Eretz Kadosh. Tira aí as sandálias do teu pé, porque este lugar aqui, Moisés, é santo. E aí Deus fala com ele: eu quero te pedir uma coisa, Moisés. Você vai voltar lá e falar com o seu meio-irmão Faraó agora. Moisés falou: se eu for, ele me mata. Irmãos, e era o que estava para acontecer. Eu não tenho dúvida, irmão, que a primeira vez que Moisés foi, e Arão ainda foi com ele. Pensa, 2 homens de Deus, irmãos, corajosos, disponíveis, porque eles entraram ali dentro daquele palácio para morrer. Ali era para morrer, irmãos. Mas ele creu, irmãos. E como que aquele homem creu? Creu contra todas as probabilidades. E por causa daquela fé, Deus honrou ele. E tirou o povo dele do Egito. Moisés foi o homem que viu as águas do Mar Vermelho. Você consegue imaginar? Milhões, talvez bilhões de litros de água, né? Eu nem sei falar a quantidade, é muita água. Se abrir, irmãos, e um povo passar pelas águas. Um homem que falou: agora Deus, o Senhor vai ter que fazer alguma coisa, porque nós entramos no deserto, não tem nada aqui, não tem nada para comer. E o Senhor falou: fica tranquilo, toda manhã eu vou mandar alimento para vocês. Irmãos,
Moisés foi um homem que viveu 40 anos de milagres após milagres todos os dias. Perceba, tanto para Abraão, como para Isaac, como para Moisés. Perdão, obrigado. Isaías. Eu falei aqui no automático, né? Isaac, filho, né? Tanto para Abraão, quanto para Isaías, como para Moisés. Um coração sensível à voz de Deus. Ter disponibilidade para servir. E ter fé foram fundamentos, bases para eles viverem experiências com Deus. E conosco não será diferente. Se nós quisermos viver experiências com Deus, e eu quero dizer, eu tenho vivido experiências com Deus, e eu quero viver mais, irmãos. Em Deus tem um negócio maravilhoso, sabe o que é? Paulo fala aos Coríntios, que ainda que esse nosso homem aqui, ele se envelheça, o homem interior que há dentro de nós se renova dia após dia, independente da idade. A gente pode estar vivendo experiências tremendas com Deus, experiências que vão se renovando com o Senhor. Eu quero viver essas experiências, então eu tenho que saber algo, e você também. Nós precisamos de ter um coração sensível à voz de Deus. Como é que eu aguço isso? Se lembra aí? Coma deste livro, se alimente neste livro, conheça a Bíblia, é a palavra de Deus. Se envolva com as coisas de Deus, ande com alguém que já ouve a voz de Deus. Nós precisaremos ter disposição para servir. Quando Deus te der uma direção, irmãos, talvez vai ser a primeira na sua vida. Vá, faça, obedeça, mesmo que isso contrarie as circunstâncias, as regras sociais, a religião. Se você ouvir Deus falando, se lance e viva uma experiência com Ele. E sobretudo creia. 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 Em nome de Jesus.